Hoje a gente segue com a entrevista com o Carlos Alberto Parreira. Na seleção brasileira, ele foi preparador físico, técnico e coordenador técnico. No total, 5 Copas do Mundo com a seleção. Dessas Copas, Parreira, qual a mais importante para você? Eu acho que é difícil dizer a mais importante ou a menos importante. Estar com a seleção brasileira é sempre um privilégio para qualquer profissional. E é claro que é muito óbvio que a mais importante é que você ganhou, foi campeão, em 70 eu fui campeão como preparador físico, em 94 como técnico, essas é evidente que marcam mais. E eu nunca fui muito ligado a dar um extremo valor a essas conquistas, né? Mas a gente, ao longo do tempo, depois de 24 para 25 anos, né, você não tem jeito. Quando você é campeão do mundo, é campeão do mundo. É difícil ser campeão do mundo. Ninguém tira. Haja vista que o Brasil ficou 24 anos, de 70 para 94. Já está 20, indo para novamente 24, se não for campeão no Catar. Então, não é fácil ser campeão do mundo. E quando a gente vai em qualquer lugar, esses congressos internacionais na Europa e tudo, e FIFA, não tem jeito. Mr. Carlos Alberto, World Champion. Não tem jeito, marca a tua carreira de um modo indelével. Ainda bem, graças a Deus, mano. Em 70 você conviveu com Pelé, Carlos Alberto Torres, Gerson. Como é que você define esses jogadores com relação aos de hoje? Eles eram mais compromissados? Eles eram realmente diferentes? Olha só, de 70 para cá, quanto tempo? 48 anos. 49, né? 49. Está em 2019. O mundo mudou? Sim. Em tudo. Informática, tecnologia, medicina, ciência, costumes, cultura, mudou tudo. Então, é difícil fazer comparações na vida. Era um outro mundo, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha esse poder de comunicação. Então, os jovens de hoje não podem ser comparados aos jovens de 30, 40 anos atrás. O mundo era diferente. Eles eram mais comportados? Não sei se eram mais comportados. Eram de acordo com aquele momento que se vivia. Então, a gente, para falar com o Brasil, a gente ficava 1 hora aguardando uma ligação, até que chegasse, a comunicação não tinha, estava ocupado. Falava 5 minutos, que custava $500 uma ligação. Então, era um mundo diferente, né? O que existia e existe até hoje, eu acho, o tal do comprometimento. Quando você é campeão do mundo, você está comprometido. O time de 70 vinha de uma derrota em 66. Nós tínhamos ali pelo menos 10 jogadores que tinham jogado em 66 e eles sabiam exatamente o que tinha que ser feito para voltar a ser campeão do mundo. E nós tínhamos uma liderança muito boa, começou com o Saldanha, depois foi o Zagallo, que era o Pelé, o Gerson, Carlos Alberto, eram realmente os líderes daquele time. E ajudaram muito. Piazza, né? Piazza, Tostão, quer dizer, mas esses 3 se envolviam muito mais. Esses 3 eram realmente aqueles que eram os intermediários, né? Entre a comissão técnica e o jogador. E eles cobravam, exigiam. Eu me lembro que tinham 2 jogadores mais jovens e tal, quando eles se engraçavam assim, eu me lembro de histórias, aqui, seu fulaninho, se você não se comportar, estamos aqui para ser campeão do mundo, para ser campeões do mundo. Vocês têm mais 4 Copas, essa é a nossa. Então, eles se cobravam, eles se policiavam, eles estavam comprometidos com uma coisa que era ser campeão do mundo. E se perguntar a cada um deles, porque na vida o interessante é o processo. Como, de que modo, de que maneira. Todos nós nos orgulhamos dessas 3 coisas. De que modo, de que maneira e como eu consegui isso que eu consegui. E se perguntar a cada um deles, ficaram 5 meses concentrados. Retiro dos padres, concentração 3 estrelas, sem nenhum conforto. A gente descia para treinar no Itangá de Kombi e voltava para ficar lá. Ficamos 55 dias no México. Adaptação à altitude, Guanajuato é uma cidade fantasma, não tinha nada. Hoje é uma cidade grande, mas naquela ocasião não tinha nada, só tinha um parador que a gente ficou lá. Tudo isso fez parte desse processo de chegar ao título. Se perguntasse a cada um deles se faria tudo a mesma coisa, todos bateriam no peito e faria tudo novamente para ser um campeão do mundo. Então isso aí foi importante, esses jogadores tiveram esse compromisso, como tiveram em outras ocasiões também. Em 94 a gente recebeu muita porrada, muita crítica, mas nós tínhamos um grupo também de homens comprometidos que queriam ser campeões do mundo e foram. Então o comprometimento, eu acho que todas tiveram, umas mais, outras menos, mas se não tiver comprometido, você não consegue o objetivo maior, que
que é ser campeão do mundo. Você falou de 94, houve uma crise com relação à convocação do Romário. Como é que foram aqueles momentos, a pressão de torcida, de imprensa? A pressão foi criada externamente. Nunca houve briga com o Romário, absolutamente. Tanto é que eu sempre fui muito equilibrado, comedido, não vou dizer nem inteligente, quando respondia as perguntas sobre o Romário. E vinham aquelas perguntas: Romário está fora da seleção? Eu falei: não, ele vai voltar na hora certa. Romário nunca mais? Eu falei: não, ele volta na hora certa. Era a minha resposta sempre. E ele voltou na hora certa. Por que demorou essa hora? Ou não demorou? Qual era a hora certa? Que vocês criaram da imprensa um impasse muito grande. Não houve briga entre o Romário e a comissão técnica, Romário Parreira, Romário Zagallo. Vocês não se lembram das coisas, só querem a notícia, o sensacionalismo. O Romário, durante muito tempo, durante um ano e pouco, ele não pôde jogar, ele estava no Barcelona. Houve várias convocações, ele não se apresentou. Quando ele se apresentou, ele esteve machucado. Então, houve 6, 7, 8 ou 9 jogos amistosos que o Romário não pôde jogar. E vinham jogando Careca e Bebeto como titulares. Primeiro amistoso que o Romário pôde atender foi exatamente em dezembro de 92 ou 93. Foi um amistoso contra a Alemanha, foi em Porto Alegre em dezembro. Foi a primeira vez que o Romário pôde atender a uma convocação. Até por uma questão de justiça, de bom senso, não havia como não começar aquele amistoso com o Romário. Teria que ser com o Bebeto e com o Careca. E o Romário entraria, como acabou entrando, ao longo do jogo. E foi isso que aconteceu. Acabou o treino, a imprensa percebeu que pelo treino tático seria o Romário e o Bebeto. Foram para o Romário, fizeram uma pergunta, ele respondeu, vieram para mim. Eu respondi e quiseram fazer daquilo uma confusão que nunca houve. O Romário, inteligentemente, como ele é sarcástico, e o Romário está aí, não, eu vim para jogar. Perfeito. E vieram para mim. Não, o Romário disse que veio para jogar. Eu falei: eu concordo com ele. Claro. Todos que estão aqui vieram para jogar. Cabe ao treinador decidir quem vai começar. E nesse jogo vai começar jogando o Bebeto e o Careca. Não houve briga. Aí Romário, e começou aquele clima na imprensa. Nós ganhamos da Alemanha, que era campeã do mundo, acho que foi 3-1, e ninguém falava na vitória. E Romário. Nós ficamos aguardando o momento correto. E o momento correto foi contra o último jogo contra o Uruguai. Maracanã. Essa história já foi contada muitas vezes, eu prometi que não ia falar mais sobre isso, porque foram tantas repetições, vou falar e prometo que essa vai ser a última vez que eu toco mais nesse assunto, porque é a mesma história. Você fica se repetindo, vocês perguntam a mesma coisa e nós respondemos a mesma coisa. Aí vem o jogo contra o Uruguai. Estava em Angra, o Brasil folgava mais uma rodada. Quando eu volto para casa no final da tarde, eu ligo o rádio, a Bolívia ganha e se classifica. A última vaga ficou para Uruguai e Brasil no Maracanã. Nós jogávamos pelo empate e pela vitória. O Uruguai se vencer, é possível o Uruguai vencer o Brasil? No Maracanã já havia vencido uma vez. E tal. Caramba, uma final de Copa, inclusive. Final de Copa. Aí eu falei: caramba, isso foi de Angra para cá, foram 2h30 de viagem. O Bebeto estava meio machucado, o Miller estava com um problema. Era o outro. O Valdeir e o Evaí não tinham jogado tão bem assim contra a Venezuela no jogo anterior, embora a gente tivesse vencido de 4-0. E o Romário estava arrebentando no Barcelona. Eu falei: pronto, chegou a vez do Romário. Ele será convocado no momento oportuno. Cheguei em casa, peguei o telefone e falei: Zagallo, estou convocando o Romário. Liguei para o Américo providencia a passagem do Romário, ele veio. O resto é história que vocês conhecem. Qual foi o maior atacante que trabalhou com você? Ou com quem você trabalhou? Essa é a história. Se te contarem diferente, não é verdadeiro. Não, está aqui. Não foi ninguém, porque o Ricardo, ninguém. Trajeto Angra, Rio de Janeiro. Foi assim. Tá? E o Baixinho realmente foi maravilhoso. Tenho uma admiração e um respeito enorme por ele, pelo que ele foi, pelo grande jogador que ele foi. E pelo comprometimento que ele teve ao longo da Copa. Ele queria ser um campeão do mundo e foi. E merecidamente foi escolhido como o melhor jogador. Um abraço, Romário. Então, qual foi o maior atacante que você conviveu? Pelé. É sem comparar. Para mim, quando eu vejo o Pelé, quando eu lembro do Pelé nos treinamentos, nos jogos, realmente ele foi produto, ele não é produto de mídia. Hoje
Hoje é muito fácil, o cara faz um gol, esse gol é passado 500 mil vezes, as televisões, todo mundo replica, tal. O Pelé, se você olhar a história do Pelé, se você olhar os 300 gols, dos 1000 e poucos que ele fez, os melhores, você fica realmente encantado. Não vai ter outro Pelé. Você foi campeão do mundo em 94, é celebrado até hoje por isso, e aí voltou em 2006. O que aconteceu naquela Copa? Hoje, avaliando... Nós tínhamos jogadores, mas para você ser campeão do mundo, tem uma série de ingredientes, de pilares, que tem que todos estarem combinados. Então não basta ter os melhores jogadores, nós tínhamos, mas faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Não era jogador, Você faltou... sabe o que faltou? E prefere não talvez, dizer? faltou alguma coisa, os ingredientes não estavam proporcionados na medida exata. Faltou concentração? Faltou alguma coisa, por isso a gente não foi campeão, não basta ter um... E assim mesmo a gente foi perdendo uma quarta de final, num jogo que a gente não foi em nenhum momento inferior à França. Fizeram um gol de falta e é um time que se defendia bem pra caramba, tinha jogadores experientes, ficaram com 9 atrás da linha da bola e foi difícil furar aquele bloqueio. Se você olhar, o Dida naquela partida praticamente não fez nenhuma defesa e nós tivemos poucas oportunidades porque eles se defenderam muito bem. Aquela geração tinha Adriano, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, sendo que Ronaldinho e Ronaldo foram campeões do mundo. O Adriano não. Ele teria sido mais prejudicado daquela geração de jogadores consagrados? Eu não quero entrar em detalhes, faltou alguma coisa, tem tantos detalhes, entende? Muita coisa aconteceu e eu acho que não vale a pena ficar remando. Faltou alguma coisa, claro que faltou. Quando a gente não é campeão, sempre falta alguma coisa. E aí você volta em 2014, aí como coordenador, a convite do Filipão, e vive o 7-1. Você se arrependeu de ter voltado? Não, pelo contrário. Teria sido um orgulho muito grande a gente disputar uma Copa no seu país e ser campeão no seu país. Eu acho que não me arrependo, não. O 7-1, todo mundo sabe que foi um acidente que não vai se repetir. É algo atípico do futebol. Mas é. Você já tinha vivido um momento como aquele? Não, nem eu, nem ninguém, mano. Nem eu, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Vamos deixar muito claro isso. A seleção brasileira nunca havia perdido de 7. Nunca. Uma semifinal de Copa do Mundo, nunca um país ganhou o outro de 7. Tudo aconteceu naquela partida. Não vai se repetir. Foi um acidente, vai ficar marcado para sempre, no modo negativo, na história do futebol brasileiro. Mas nosso futebol é tão forte, é tão poderoso, que 4 anos, imagine um outro país para se recuperar daquele 7-1. 4 anos depois, o Brasil chega à Copa da Rússia como um dos favoritos. 4 anos depois, na próxima Copa. Só um futebol poderoso como o nosso conseguiria essa reabilitação num espaço tão curto de tempo, com um bom trabalho dos jogadores, do Tite e tal. E não somos nós que estamos dizendo que nós éramos favoritos. O mundo do futebol apontou o Brasil. A seleção atual, já que você falou do Tite, vive um bom momento ou estamos numa entre-safra? Não é entre-safra, estamos numa fase de o Tite formar um novo time para a Copa. Há jogadores ali que ele tem convocado e deverá convocar para a Copa América e com certeza dificilmente estarão na Copa de 2022. Já estão com 34 anos, vão estar com 37, 38, mas para esse momento eles são importantes porque a gente vai precisar de experiência e de juventude. Eu acho que o Tite vai usar de uma maneira inteligente, como não é um laboratório, ele sabe da importância de ganhar a competição em casa, testar alguns jogadores jovens e manter esse equilíbrio com alguns jogadores mais experientes. Eu não diria entre safra, mas é na fase de formação de um novo time, que tem que ser paulatino, que tem que dar chance aos pouquinhos. Muito jogador brasileiro atua lá fora. Essa distância do jogador com o torcedor hoje eu acho que ela é impactante. A seleção? Prejudica. Assim mesmo o torcedor gosta, tem empatia com a seleção, mas se nós tivéssemos aqui no Brasil alguns jogadores atuando pela seleção, seria muito mais, a conexão seria muito maior do que é atualmente. E isso faz falta, a seleção brasileira? Faz. Mas quando a seleção chega aqui, você vê, você vai treinar em Belém, abre os portões, 60 mil pessoas vão lá. O torcedor ainda tem um carinho muito grande pela seleção. E o Neymar, é craque ou um excelente jogador? É craque. Ele teria vaga em 70 ou em 94? Não sei. Em 70 ia disputar com Pelé e Tostão. Em 94 ia disputar com Bebeto e com Romário. É complicado. Então, momento é momento. Mas que é craque eu não tenho a menor dúvida. Não sou eu que digo não. Todos os
treinadores do futebol mundial. Eu reforço essa ideia, é a minha opinião também. É claro que é um fora de série. Aos 27 anos, ele ainda não foi eleito o melhor do mundo. Ele ainda será ou o tempo já passou para ele? Ele teria mais chance jogando pelo Barcelona, eu não tenho a menor dúvida disso. Na França ele errou? Não é que tem errado, veja bem, é uma decisão, ele foi para ser o ídolo do PSG, foi a transação mais cara do futebol, não acho que ele tenha ido por dinheiro, que ele já não precisava mais disso, são mudanças que a gente faz e decisões que a gente toma na vida. Não sei, o tempo dirá se foi certo, se não foi, ele ainda tem chance de ir para um Real Madrid, que está sempre querendo contratá-lo, entende? Eu acho que com 27 anos ele ainda tem muita coisa pela frente. Para encerrar, seleção brasileira volta a ser campeã logo ou vamos amargar outros 24 anos? Olha, não vai ser fácil quebrar essa hegemonia do futebol europeu. As últimas 4 Copas foram 4 Copas e num país neutro agora. Eu acho que a gente sempre tem futebol para isso. Eu acho que a gente pode voltar a ser campeão. O Brasil, quando chega numa Copa, ele é sempre candidato. Pela história, pela qualidade, pelo bom trabalho que tem. Eu acho que o Tite tem tudo agora, passando pela Copa América, pela eliminatória. Você vê, o Vinícius é um jogador de 18 anos, ele botou o Bale no banco no Real Madrid. O Richarlison é sucesso lá na Espanha. Então, o Coutinho, o Gabriel Jesus. Então, nós temos material humano para isso. Agora, é chegar na Copa, até brinquei com o Tite, faca nos dentes. Né? A gente já perdemos aqui na semifinal, perdemos na quarta. Então, não é só futebol, não é só ter bom jogador. O comprometimento tem que ser em um alto nível. É faca nos dentes. Obrigado. Um abraço. Tchau.